Quando eu falo sobre versão passada, eu me refiro a um tempo de fracasso. Tudo aquilo que eu tenho trabalhado e me dedicado a ser era para superar aquela pessoa vazia e fracassada que eu era. E tem gente que às vezes pode confundir esse meu termo de versão passada com tipo, nossa, esse cara vive preso no passado. Não, não é sobre isso. Eu quero que você entenda que essa versão passada que eu falo é como se fosse uma sombra do passado que te atormenta. Você não quer mais que aquela realidade aconteça no seu momento atual, no seu momento presente. Então, eu era esse tipo de pessoa. Eu era aquele tipo de pessoa que já tinha uma autoestima considerável, já conhecia musculação, treinava bem, mas ainda assim eu carregava faltas. Eu sentia um vazio, eu sentia uma falta. E qual que era essa falta? Era em relação a muitas coisas pessoais. Eu era aquele cara que não conseguia me dar bem nos relacionamentos. Era uma pessoa confusa em relação aos sonhos, pensamentos. E quando se tratava de relacionamento, eu era problemático, totalmente. Porque eu era aquele cara que tinha zero conhecimento sobre os relacionamentos, e por isso que hoje eu acho uma coisa muito importante estudar sobre os relacionamentos, estudar autoconhecimento que envolve tudo isso. Então eu era aquele cara que, por mais que eu tinha uma autoestima elevada em relação a shape, gostava de se motivar, né, aqueles vídeos motivacionais, gostava de me inspirar nos grandes nomes e exemplos do fisiculturismo, Arnold, Callum Von Moger, The Rock, os caras da estética, Jeff Side, David Lade, esses exemplos aí, eu era fissurado nisso, cara. Mas era o que eu tinha para me preencher na época. Porque eu era aquele tipo de pessoa que carregava um vazio, vivia essa realidade. Eu me preenchia com isso. Então, por isso que eu falo que hoje tem muitas pessoas que não dão tanta importância para esse lado que é esse interno pessoal que eu falo, que muitas pessoas nunca se resolveram. E talvez elas não fazem ideia de como resolver isso, porque quando você se depara com um momento de limitação na vida, porque eu digo que nenhum ser humano escapa disso. Eu tinha isso sempre, cara. Sempre que eu investia nos relacionamentos vazios, sem resposta, gostava de pessoas que não gostavam de mim, investia ali o meu tempo para uma pessoa que não me valorizava, me dedicava por completo, né? Eu olhava aquela mulher que eu estava conhecendo e criava sobre ela um futuro, sabe? Um amor da vida. Mas no fim isso demonstrava carência, apego, e a outra pessoa se afastava. Eu me deprimia sempre que acontecia isso. Sempre eu tentava ficar culpando o meu interno. Tentava ficar analisando a minha falha, né? Aonde é que foi a minha falha? Cara, era terrível, mano. Eu buscava uma explicação a todo custo para me entender aquilo. Quando eu conto esse tipo de história, não quero que você pense que, nossa senhora, agora o cara tá contando uma história triste sobre o passado dele. Que clima triste. Não, eu não quero que você se comova como um nossa, coitado. A intenção desse vídeo aqui é para que você se espelhe em um momento do seu passado que te fez viver como um fracassado. Um momento que para você foi um pesadelo, que é como se você carregasse aquela sombra do passado que te atormenta ainda, em uns momentos de tribulações. Um momento que você se sente limitado, um momento que você não consegue pensar mais nada de positivo, porque isso acontece com qualquer ser humano, seja ele uma pessoa de bem ou até mesmo do mal. Ninguém escapa dos momentos de tribulações. Quantas pessoas, cara, nunca resolveram o seu lado interno pessoal? Quantas pessoas já se perderam tanto no seu interno que não conseguem mais se encontrar por fora? Não tem mais direção, não tem mais propósito, não tem mais ambição, não tem mais vontade de viver. Quantos casos depressivos, quantos casos
trágicos, se falando de uma maneira muito pior, quantos casos de suicídio, que é a pura realidade, o que já tem acontecido muito, cara. E não é sobre falar só a geração atual, ai, como a geração atual é fraca. Não, tem pessoa adulta que até hoje é problemática, é depressiva, é reprimida com o seu próprio lado interno, pessoal. Você tem que colocar na cabeça, cara, que é importante você se resolver internamente. E muita gente não dá atenção para isso. Então essa é a intenção desse vídeo, cara. Nesse momento que eu falo sobre quando você passa por tribulações, quando você se sente limitado, é um momento que eu gosto de chamar como um momento que eu crio autoconsciência. Então, nesse momento de autoconsciência, que você se sentir limitado, que você se sentir ali saturado com tudo, cara, você precisa de um tempo para você parar e refletir. É nesse momento que você cria a autoconsciência. E quando você criar essa autoconsciência, eu quero que você faça para si mesmo essas perguntas dentro do próprio consciente. Eu estou mesmo determinado a seguir o caminho que eu escolhi seguir? Eu estou mesmo usando essa sombra do tempo passado de fracasso que me atormenta como combustível para fortalecer a minha versão atual? Eu estou mesmo habituado na minha versão do momento presente? Focado na minha realidade? Faça esses tipos de pergunta para você, cara, dentro do seu próprio consciente. E você vai começar a entender. A autoconsciência é um momento muito importante, que eu tenho usado muito comigo. Eu sou um cara que, hoje eu sou muito grato, mano. Eu sempre tive fé, nunca foi falta de fé quando eu era essa pessoa que me considerava muito frustrado, desapontado, problemático nos relacionamentos, tímido, não conseguia ter uma boa comunicação, né, uma boa expressão, não sabia nem o que era autoconfiança, eu não tinha esse conhecimento, mas eu precisei disso, cara. Por isso que eu tenho me tornado essa pessoa, dessa versão atual. Eu sou grato com tudo isso. Graças a Deus, primeiramente de tudo, porque foi isso, cara, eu precisei disso, né? E eu acredito que muitas pessoas precisam, muitas pessoas buscam isso e talvez não sabem como dar o primeiro passo. Então esse vídeo aqui é para alertar as pessoas sobre isso, para te alertar sobre isso. Se você hoje é uma pessoa que, sim, cara, por mais que você tenha uma direção, se considera ter um forte propósito, se considera ser uma pessoa de boa expressão, talvez você até se comunica bem, coisa que eu não tinha o dom. E hoje eu não considero ser um dom, porque eu sei que é uma coisa treinável a comunicação, e a comunicação bem expressada é de suma importância, cara. Então, comunicação, autoconfiança, tudo faz parte da autoestima. Não é só ter o shape, mostrar o shape e achar que é o top. Apesar de ser importante também, que eu era esse cara, mas eu era um otário. Não conseguia me comunicar. Não vai adiantar você falar que, eu treino, tenho shape, estética, beleza, é foda isso, cara, é importante pro homem, principalmente, mas, cara, você precisa ser uma pessoa que tem conteúdo, não é só para mostrar para os outros que você é uma pessoa que é interessante, é para que você se sinta bem na sua própria pele, porque é daí que vem a autoconfiança, e muita gente não entende. A autoconfiança não é você demonstrar para os outros que você sabe as coisas. É você demonstrar primeiramente, ter clareza dentro do seu próprio consciente quem você é, o que você busca, são as suas capacidades, porque é você acreditar nas suas próprias capacidades, porque é daí que vem a autoconfiança. Então você expressa isso de maneira muito natural para as pessoas e elas entendem o nível da sua autoconfiança. É sobre isso, cara. Mas essa é a base. Começa do lado interno, pessoal. Resolva todos esses desejos reprimidos, toda essa confusão que te coloca numa prisão mental que muita gente se encontra. Muitas pessoas nunca conseguiram resolver esse lado interno, pessoal, e carrega por toda a vida. Então, assim, eu precisei disso. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam. Eu tenho certeza que assim como eu, você que foca em mentalidade,
Você que tem essa visão de mundo, de filosofia de vida, de acreditar, de você gostar de explorar o próprio significado, porque é isso. Eu acredito que a gente tem um significado. Como eu disse, eu sou uma pessoa de fé, e eu não sei se você tem religião, mas eu tenho religião sim, eu sou uma pessoa católica, e cara, eu sou grato a Deus primeiramente por tudo. Então eu sou um cara que hoje sim, eu ainda faço minhas orações, eu vou fazer pro resto da vida. Eu sou um cara que eu tô grato com o que eu fiz até agora, mas que eu não tô satisfeito. É claro que eu vou continuar buscando, é claro que eu vou continuar evoluindo, porque é disso que se trata a minha visão de mundo. Eu sou um cara que eu me habituei em estar constantemente evoluindo, cara. Então essa versão de hoje pode ser uma versão diferente daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, próximos anos, graças a Deus, se Deus quiser. Então assim, essa é a minha visão de mundo, cara, é estar constantemente em evolução. Eu espero que você tenha entendido a ideia desse vídeo, a importância de você se resolver internamente. E eu precisei de tudo isso. Por isso eu comecei a estudar autoconhecimento, por isso eu comecei a estudar sobre os relacionamentos, porque no meu passado eu carregava comigo essa falta. Se você não for inscrito, deixe o seu like, seu comentário, que vai fazer toda a diferença aqui. E eu vou estar deixando um artigo sobre o assunto desse vídeo lá no site Eu Real. Vou te fazer um convite para você fazer a sua visita lá, porque lá eu escrevo artigos voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo que envolve relacionamento, tudo que envolve mentalidade, tudo que envolve psicologia da atração, comportamento humano, tudo isso está lá dentro do site Eu Real. E alguns outros sites que eu também estou planejando abrir, que vão fazer ponta para os conteúdos que você acha no site Eu Real. Então vou estar deixando o link aqui na descrição, acessa lá, e é isso. Muito obrigado por mais esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Frederico José e aqui nesse canal eu falo sobre tudo que está relacionado ao autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.